Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Além da Carga. Nós começamos agora o segundo episódio. Então, para você, bom dia, boa tarde e boa noite. Quero aqui, já com esse anúncio, como você viu, creio que você assistiu o primeiro episódio. Se não assistiu, aproveita, então vá assistir também, logo após que terminar esse aqui. Mas nós intitulamos o nosso podcast como Podcast Além da Carga. Nosso intuito e objetivo é trazer conteúdos para você, que é do meio de transporte, do meio logístico aqui no Brasil, com informações, conteúdos relevantes que vão te ajudar no dia a dia e até mesmo, creio que muito conteúdo até que você possa ter curiosidade sobre como funciona esse mundo logístico, esse mundo do transporte rodoviário, que é bem dinâmico. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre segurança no trânsito e seguro de cargas, né, de cargas rodoviárias, e eu não poderia estar aqui sozinho, né, para falar sobre isso. Nós então fizemos o convite para dois especialistas. Estou aqui com a Aline da Zatter, né, corretora de seguros, e também com o Eduardo Tavares. Vão estar aqui conosco nesse podcast, trazendo informações, respondendo perguntas, trazendo muito conteúdo, né, e direto da fonte deles que estão no dia a dia lidando com várias situações. Quero pedir aqui para a gente iniciar que a Aline possa se apresentar, contar um pouco da sua experiência brevemente, né, do que Sim, você faz, enfim, para que o público possa te conhecer também. tá bom. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui, participando aí desse segundo episódio. Eu falo da Zatter, corretora de seguros, já atuo no mercado há mais de 20 anos, atendendo diversos transportadores, sou do mercado logístico, né? Iniciei lá no tempo do TMS ainda, onde o transportador ele fazia o manifesto CTE no bloco, né? Então, faz algum tempo, tive a oportunidade também de atuar com gerenciamento de risco e com todo esse conhecimento migrando para o seguro de transporte de carga, levando conhecimento técnico aí para os nossos segurados. Perfeito. Eduardo, fica à vontade, pode se apresentar também. Matheus, obrigado primeiro. Sim. Agradeço o convite também em nome da Zatter. Bem, eu vim também do gerenciamento de risco, já estou aí nesse mercado já há 20 anos. Aí tá aí os cabelos brancos, né? Explica, né? Que mostram justamente esse mundo do GR, prevenção de perdas. E a gente está aqui com maior satisfação para poder seguir esse segundo episódio aí com Sim. bastante conteúdo para vocês aí para o teu público, tá bom? Perfeito, perfeito. Bom, para a gente começar, eu vou fazer a pergunta, vocês podem ficar à vontade para ver quem vai responder, tá? E podem complementar também um com o outro. Para a gente começar, então, como que vocês definiriam a importância do seguro de cargas e de segurança de modo geral hoje no transporte rodoviário? Qual que é a importância disso? Eu acho que tudo inicia, né, Matheus, com a escolha do teu fornecedor como o corretor de seguros, né? Eu acho que tudo começa por aí. Né, o corretor hoje ele tem um papel fundamental no transporte, porque ele que vai desenhar junto com a tua seguradora o teu perfil de risco. Né? Quanto mais conhecimento técnico ele tiver no teu dia a dia, entendendo as tuas operações, as tuas cargas, as tuas rotas, trazendo novos fornecedores também para agregar no teu dia a dia, isso vai trazer maior segurança dentro do seguro de transporte de carga, segurança nas suas operações, com os teus clientes, com os embarcadores, né? A gerenciadora de risco também tem um papel fundamental aí na logística toda, né? E eu falo sempre, seguro não é receita de bolo, né? O que serve para um não serve para o outro. Então, a gente tem que entender tecnicamente do negócio do segurado e desenhar uma boa policy para que ele não tenha exposição ao risco, né? E agregar novos fornecedores para entregar sempre o melhor e, consequentemente, tu proteger o patrimônio do teu cliente, né? Perfeito, perfeito. Além desse fato, né, que corretora de seguro é muito importante, nós vemos na prática isso na Transfast, como foi importante para nós, desde a outra transportadora a qual eu fazia parte, né, como foi a migração, nos trouxe bons resultados, nos ajudou não somente na parte de segurança, mas também com clientes, enfim, trouxe inúmeros benefícios. Mas além disso, Tavares, você consegue pontuar aí mais alguma coisa de nível de importância hoje do seguro de cargas no transporte rodoviário? Bem, a Aline colocou um ponto importante. Você tem que estar muito bem cercados de fornecedores e esses fornecedores entender do dia a dia do transporte. Não adianta a gente colocar o teu risco dentro de uma companhia de seguros que não é o dia a dia dela, né? Então ela vai engessar a tua operação, vai trazer assim situações que vão onerar o teu processo. Então, como a Aline comentou,
É importante envolver a gerenciadora, trazer a gerenciadora para a mesa. A construção do PGR, ou Plano de Gerenciamento de Risco, ele tem que estar muito bem calçado no que tu consegue entregar no teu dia a dia. Não adianta a gente onerar o teu processo de transporte com uma operação de guerra, Sim. né? Colocando escolta armada, 2, 3, 4 escoltas armadas, que isso não vai trazer segurança. Sim. Então, o corretor, por isso que tá muito bem antenado nesse processo de conhecer a operação e, assim, juntamente com a gerenciadora de risco, construir o plano de gerenciamento de risco que vai ser o melhor custo-benefício para ti no teu dia a dia. Perfeito. O Tá? conhecimento técnico, a vivência no transporte, isso já vai fazer a diferença, né? Para que cada vez mais as transportadoras possam contratar apólices mais técnicas, mais amparadas, mais seguras para o processo logístico, né? Entendi. Até para o pessoal que está nos acompanhando entender, e vocês podem me corrigir se eu não estiver bem na linha de raciocínio aqui, mas é muito diferente de você pegar uma seguradoras que são focadas em seguro de veículo de carro. Tem seguradoras quando o negócio é cargas rodoviárias, que elas são específicas em tipos de cargas, Isso aí. específicas em tipos de operações. É por isso a importância daí de ter uma corretora, um corretor muito próximo e entendendo bem também a necessidade, né? Tanto da transportadora, mas do embarcador em si, que Sim. na maioria dos casos é o próprio cliente, né? A indústria lá na ponta, quando começa a ser feito, né, o remetente do transporte ali. Então, isso é bem importante mesmo. Bom, antes da gente iniciar aqui e entrar em alguns dados que eu quero questionar vocês, eu acho que é importante eu questionar vocês aqui para o pessoal entender também hoje quais são os principais seguros, né, de cargas necessários, né, para tanto como o embarcador e o transportador, né, desde o cliente que tem uma transportadora prestando serviço, ele precisa ter aquele seguro para o produto dele. O que ele precisa avaliar? Eu preciso que quem estiver coletando o meu produto tenha no mínimo esses seguros aqui. Seja Tá? amparado, né? Isso, seja amparado nesse sentido. E às vezes, é claro, né, dependendo da situação, como uma empresa até mesmo de transporte químico, ele vai precisar de um seguro a mais, o próprio seguro ambiental. Então eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, os principais seguros que tem hoje no mercado, necessários, né, e que devem se ter mesmo como exigência. É isso aí. Hoje o transportador ele tem a obrigatoriedade, né? Porque nós temos uma lei que determina a contratação desses seguros por parte do transportador, que é o famoso RC-TRC, que é a responsabilidade civil de acidente, né? Do transporte rodoviário. Então ele vai estar amparando ali as coberturas básicas, acidente, tombamento, colisão, incêndio, explosão da carga. E obviamente, né? O corretor ele precisa buscar coberturas mais robustas para complementar essa pólice, como uma limpeza de pista, uma cobertura de avaria, uma cobertura de container, cobertura de impostos suspensos. Então, a gente tem dentro dessa pólice, além das coberturas básicas da SUSEP, coberturas complementares que a gente consegue construir isso junto com a seguradora. Nós temos a pólice de RCFDC, Responsabilidade Civil Facultativo de Desaparecimento de Carga, que deixou de ser facultativo e passou a ser obrigatório, né? Que é a famosa pólice de roubo, também amparado dentro da contratação do transportador. É nessa pólice que a gente tem a construção do PGR, né? As regras do gerenciamento de risco, as mercadorias de alto risco, e as seguradoras acabam separando, né? O que é mercadoria geral, o que é mercadoria específica, a regra do jogo para cada uma delas. E nós temos agora, né? Que iniciou há 2 anos atrás aí com a mudança da lei, a pólice de RCV, né, que agora começou fortemente a cobrança aí por parte dos embarcadores, que é a pólice contra terceiro, né? Então, a partir do momento que a transportadora contrata um transportador, um motorista autônomo, um motorista agregado para transportar para ela passa a ser responsável por danos corporais e materiais causados a terceiro durante a viagem. Então, a gente tem agora uma pólice específica para isso, né? E, obviamente, né, dependendo do segmento do cliente, por isso que a gente tem que entender a fundo até para construir cada uma dessas apólices, né? A apólice ambiental, que é uma apólice que vai amparar os riscos ambientais causados por algum determinado sinistro aí envolvendo danos ambientais, né? E tudo mais, lucros cessantes, é uma apólice muito completa aí que vai trazer para o segurado uma cobertura maior focado para o meio ambiente, né? Perfeito. E se esse transportador, inclusive, ainda tiver uma operação internacional, tem mais uma, que é a VI, Exatamente. O VI. que são as Entendi. viagens internacionais. Que aí faz a cobertura dentro do país de origem até o de destino. Então, por exemplo, tem uma carga que sai do Chile
e vem até o Brasil. Ele vai cobrir desde a saída lá do Chile até a chegada no destino final aqui no É isso Brasil. aí. E E a aqui- gente tem frota, Sim. carta azul, carta verde, né? E Para o- o caminhão E, poder o- movimentar. e aqui a Aline fez uma relação que são hoje dentro do guarda-chuva do transportador. Sim. Porque ainda você tem um embarcador que também pode contratar a apólice. Aí Sim. tem uma TN, ou de importação e exportação, que aí vai justamente esse percurso internacional. Então, tem várias apólices hoje que justamente dão esse embasamento jurídico se houver alguma Focado no situação transporte. Sim. hoje de avaria ou de roubo dessa carga, né? Perfeito. E essa AVI, então, ela acaba cobrindo, engloba tudo ali, tanto acidente como roubo de carga. No Ele caso da vai AVI, ela é dando uma só, desse ela acaba... período, desde que tem algum país que ele vai fazer Entendi. o transporte. Principalmente o Mercosul, né? Ele é muito exigido também para os países Exato. do Mercosul. Perfeito. Cada um com as suas características, né? Perfeito, perfeito. Então temos a apólice ligada a acidentes, né? Vamos resumir como acidentes. Aham. Temos a apólice para roubo, e aí temos agora uma nova apólice, que foi quando? Foi 2 anos que você falou, né? Que começou Foi. esse movimento, né? Exatamente. Que é ligado a acidentes, mas para cobrir terceiros, né? Então é bem Exato. diferente. Qual que é a diferença, se vocês puderem já deixar bem claro aqui, qual que é a diferença da primeira apólice que é ligada a acidentes para essa nova que surgiu, né? Esse novo seguro? O RCTRC ele é muito focado para carga, né? Então ele vai amparar a mercadoria que está sendo transportada naquele momento. O RCV ele vai trazer danos corporais e danos materiais causados a terceiro. Então, entendi. por exemplo, o veículo colidiu com outro veículo, né? Como um caso, desculpa te interromper, como um Sim. caso recente que nós tivemos aqui na serra aqui próxima, né? Do Exatamente. Morro do Boi ali, né? Foi do Morro do Boi, né? Se não me Sim, engano. foi. Então, ali Floripa. teve vários veículos envolvidos, né? Depois da explosão do veículo. Então, tendo essa apólice, teria essa cobertura Exatamente. e até mesmo essa estrutura, né? Aí tu falou tudo, né? Olha a importância desse tipo de apólice. Lá, pelo menos, tinha uns 20 veículos envolvidos. Foi bastante coisa. Né? E assim, graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, né? Mas coloca isso na ponta do lápis, cada um desses veículos, enfim, se houvesse mercadorias, prejuízo material ou até mesmo se houvesse alguma indenização, que com certeza eles vão atrás, os proprietários, né? Então, imagina, estamos falando aí de, por baixo, uns 2, 3 milhões, só em veículos e danos ali. Quem que tem hoje em caixa um transportador que vai pegar 3 milhões para pagar justamente uma fatalidade que aconteceu justamente com aquele motorista, né? Perfeito, perfeito. Bom, já que a gente está falando sobre acidente, eu vou puxar o gancho aqui da pergunta de acidente. Hoje no Brasil, quais são os números atualizados, assim, em média, né? Claro que tudo é uma perspectiva, né? É algo para chegar próximo, mas que se tem de acidentes, não sei, provavelmente vocês têm esse número mensal ou anual até, com base no ano passado, para que o nosso público veja a importância, né? Do quanto isso acaba sendo comum. Então, qual que são esses números, esses dados atuais ligados a isso? Eu vou trazer uma estatística hoje que tem hoje da Federação de Transporte Nacional. É assustador, né? A gente está falando em números de guerra. Hoje em torno aí eu vou falar mortes, né? Que aí o impacto é muito maior. Sim. Então nós estamos falando hoje de 40 mil mortes ano com a parte de acidente, né? Acidente rodoviário, então envolvendo aí vítimas. Não estou falando agora de números hoje de prejuízo, vamos falar de mortes carga, ali, né? Mas né? de mortes Exatamente. Que é o principal prejuízo, né? Ele vem ano a ano reduzindo, porque a gente tem muita campanha hoje puxada para os próprios transportadores, de conscientização, de valorização dos seus motoristas, que é a ferramenta que está na ponta desse processo todo, é o motorista, né? Que muitas vezes alguns transportadores aí exigem demais dele em questão de jornada de trabalho, e dá aquela acelerada para chegar logo, velocidade, incompatível com o trecho. Então tem vários fatores aí, mas o principal é o ser humano, é ele que está dirigindo. Então a gente tem realmente uma fatalidade aí, uma operação de guerra que tem que ter uma preocupação não somente do transportador, mas eu digo que sim, a preocupação já começa até lá no colégio, onde nossos filhos estão inseridos. A educação de trânsito, campanhas mais rigorosas, penas mais rigorosas para a questão de excesso de velocidade, o álcool e direção que nunca combinou e nunca vai combinar. Imprudência no trânsito. Exatamente, essa é a imprudência de forma geral. Ainda, infelizmente, o brasileiro ele desconta muitas suas ansiedades, suas frustrações, suas emoção no volante. Né? Quem nunca aqui pegou o cara que te cortou e você reagiu de uma forma, às vezes, querendo fazer a mesma coisa que ele fez contigo. Sim. Então, inclusive, eu dou palestras hoje para esses motoristas e eu digo muito para eles, cara, não vale a pena.
não vale a pena porque a tua vida, da tua família, e eu faço essa pergunta sempre para eles, Matheus, quem que é pai, é mãe, avô, e estão esperando, alguém está esperando vocês em casa? É unânime, né? Todo mundo levanta a Sempre mão. tem alguém, né? E aí a gente diz, cara, a tua consciência, os teus atos, o teu emocional tem que estar muito bem controlado no volante, porque senão realmente vai virar uma estatística, né? Sim. E essa estatística realmente é perturbadora. Então, isso só morte. Então, imagina o que deixa ainda de invalidez, né? Que o cara não vai conseguir mais dirigir um caminhão. E todos os... Aí vou falar de custos que o próprio governo e os transportadores assumem isso no dia a dia, né? Sim. E hoje, Matheus, a gente vem se deparando, quando a gente fala de sinistro, né? Vou abrir um sinistro numa pólice. A gente vem se deparando com um aumento de acidente. As aberturas de sinistro dentro da pólice de RC e TRC, elas estão aumentando demais. A abertura de sinistro de seguro de vida, elas estão aumentando muito, tá? A gente vem se deparando no mercado, nós tínhamos antes acidentes envolvendo pequenas colisões. Agora a gente está tendo tombamento seguido de morte desse motorista, tá? E isso é uma coisa muito assustadora, porque o transportador, ele também faz parte dessa cadeia, né? Então Sim. ele precisa trabalhar a consciência desse fator humano, desse motorista, né? Obviamente a gente fala da carga, a gente preserva a carga, mas tem o fator humano, né? Que também a transportadora responde solidariamente por aquilo ali dentro do nosso Código Civil ou Código Sim. Criminal, né? Então a gente tem que estar atento. E isso vem aumentado muito. Quando a gente fala de sinistro, antigamente era muito roubo de carga, roubo de carga, roubo de carga. Não, os dados envolvendo tombamento, colisão, é alarmante, tá? A curva está crescendo. E se a gente não trabalhar esse fator humano, a gente não vai conseguir reduzir. Porque o roubo de carga a gente consegue atuar. Nós temos ali protecionais, isca, escolta velada, gerenciadora Sim. de risco, né? E o fator voltado para o lado humanizado. A gente tem que ter isso, né? Um controle de velocidade, né? Saber se o motorista parou para fazer a jornada, se ele, de fato, né, mantém os exames toxicológicos em dia. Isso é um fator importante, porque a gente está se deparando também com muito álcool, muita droga no volante, e isso vem causando acidentes, assim, gigantescos, Sim. envolvendo a vida de terceiros, né? A minha família foi vítima de um motorista imprudente, né? Acabou sendo preso, né? Isso há 18 anos atrás, mais ou menos, foi uma vítima fatal que a minha família acabou perdendo e até hoje não teve o reparo, né? Não tem, E nem né? a justiça por parte vida do não transportador Exato. não consegue reparar, né? Então, assim, não tem a pólice de vida que vá trazer aquela pessoa há de valor, volta. né? Não vai, não vai. Tem, Não tem vai. preço. Né? Você vê, muito disso está envolvido do quê? O tipo do caminhão. Antigamente você tinha um caminhão que carregava lá 20 mil quilos. Hoje já carrega 50. Traciona às vezes 250 toneladas. Chega a 100 piscar de olhos, todo eletrônico. Mas a rodovia não acompanhou esse crescimento. Nós temos aí. Infraestrutura, né? Hoje a estimativa hoje da agência de transporte hoje que as rodovias brasileiras em 57% são de ruim para péssima. E aí como é que você coloca um caminhão com uma alta tecnologia? Tristeza, né? Mas tem Exato, uma alta tecnologia onde a curvatura de entrada da rodovia já tende a jogar o caminhão para fora. Sim. Então você tem vários fatores aí, mas eu entendo assim, o principal realmente é o investimento que tem que ter no condutor, na ponta. E é muito dos sinistros que a gente se depara, né, Tavares? Você O excesso tem. de velocidade está muito presente, tá? Muito Dois presente. fatores: excesso de velocidade e a imprudência por causa do celular. Celular, exato. Né? É um vilãozinho hoje em dia. Qualquer tipo de Infelizmente. distração, né? De pegar. A gente tem alguns transportadores que têm câmeras no caminhão, que é um ótimo investimento. Até a gente vai falar um pouquinho depois lá. E essas câmeras realmente mostram o cara simplesmente largando o volante para pegar uma garrafa de água, Para escovar o dente. Para escovar o dente, que a gente já viu até dirigindo, escovando o dente. Então tem esse tipo de situação, né? É difícil. Então, resumindo, até ia fazer perguntas para vocês em relação a quais são os fatores que mais levam a acidentes, mas já foi respondido aqui na conversa, né? Distração. Imprudência, distração. Sim. Claro, ia comentar também das condições da rodovia, que infelizmente acabam não acompanhando. E é claro, algo que eu acho que é importante a gente relatar aqui, a condição do veículo também.
né? Pensando agora, colocando eu como transportador aqui, eu sei o quanto isso é importante. O embarcador, os clientes, enfim, avaliarem os veículos que estão indo embarcar essa mercadoria ou esse produto, porque não adianta nada o motorista ser um motorista prudente, um motorista Uhum. atento, que cumpre a jornada certa, mas está com o pneu gasto, Uhum. liso, né, careca, tá com freio sem manutenção, sem revisão, vai chegar na hora de descer na serra com 70, 80 toneladas, né, todo o peso do caminhão junto ali, exato. Não vai não aguentar. vai ter freio que aguente. Né? A gente vê aqui a própria 376 aqui, Muito o quanto próximo a do zona evento, de sim. escape é Uhum. utilizada por conta disso. Né? E mesmo assim, mesmo tendo, acho que são 3, 4 zonas de escape que tem no trajeto, né? Na descida, mesmo assim, quase todo santo dia acaba se tendo um acidente por falta de freio, imprudência, enfim. É isso Mas aí. muito se dá também A muitas vezes manutenção. por causa do equipamento, o É. veículo em si, Exatamente. não serem bem conservados. Né? Uhum. A ser mais importância hoje que a gente está falando hoje de às vezes um investimento pequeno que o transportador faz para justamente melhorar esse teu conjunto transportador, que vai trazer economia para ele, né? Um pneu bem calibrado, um pneu em boas condições reduz o menor atrito e aí economiza combustível, Claro. né? O conjunto mecânico que você consegue também preventivamente trabalhar, ele vai trazer uma segurança, principalmente nessas rodovias que a gente tem aí, aqui de Joinville para São Paulo, é basicamente serra. Como é que você coloca um caminhão desse sem fazer uma preventiva, né? Sim, sim. E aí depois o caminhão tomba, Sim. e aí você fica sem a carga, sem o teu caminhão, se houver uma fatalidade, sem o teu motorista. E aí, olha o prejuízo disso. O seguro ali é o de menos. O prejuízo que você tem ali por trás do caminhão parado, sem ter um motorista e tudo mais, é Sim. muito maior. Muito bem. Perfeito. Bom, falamos de acidentes e agora eu faço a pergunta em relação a roubos. Né? A gente também vive essa grande dilema no nosso país, infelizmente. Né? Exato. Algumas regiões um pouco mais, outras menos. Sim. Creio que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas o que temos de dados hoje em relação a roubo, furto agora, né? Receptação, enfim, de modo geral, sobre cargas, enfim, hoje no transporte rodoviário? O roubo, felizmente, ele de 23 para 24, ele deu uma reduzida, uns 30% no valor desse montante de roubo, né? Reportado, claro. Muito disso dos investimentos que são feitos hoje no transporte. O rastreador, protecionais, treinamento. As empresas estão indo atrás justamente de buscar tecnologia e buscar principalmente o treinamento dos condutores, né? Não adianta eu colocar no rastreador e o motorista não saber, Saber usar, né? não saber operar aquele rastreador. Vai gerar um transtorno junto à gerenciadora, vai gerar atraso, descontentamento do motorista, aquela história, né? Não quero nem ver aquela gerenciadora de risco perto de mim, né? Então, isso são investimentos que estão sendo feitos, realizados para os transportadores, e o resultado disso é justamente a estatística. De 23 para 24, a gente já teve uma redução de 30%. Olhando esse ainda não fechou o primeiro semestre ainda, mas olhando comparando o primeiro semestre de 24 com 25, a gente deu um leve crescimento no roubo. Porém, Rio de Janeiro realmente aí é uma terra de ninguém. Ele teve realmente crescimento ano a ano, ele cresce a estatística de roubo no Rio de Janeiro especificamente. Porque a gente tem modais e formas de roubo, né? Em São Paulo, nós temos uma estrutura logística, a utilização de jammer, que é um equipamento que inibe o sinal do rastreador, quadrilha especializada, logística especializada do crime, né? Rio de Janeiro é muito da oportunidade, levou para a comunidade e não tira mais o caminhão de lá. O agronegócio também é um outro tipo de roubo. Tem vários segmentos aí e as suas quadrilhas especializadas, inclusive, não sei se é de conhecimento, mas o próprio PCC, PGC, eles estão saindo das drogas e indo para o agronegócio. É muito mais vantagem ele roubar um caminhão de fertilizante, de soja, do que vender o mesmo valor em droga. Né? Então a gente já se deparou em algumas operações que nós controlamos junto com nossos segurados, onde o galpão que a gente conseguiu recuperar a carga de fertilizante era do PCC.
E lá você tinha outras cargas, soja, defensivo, milho, enfim, agronegócio, e o cara foi bem claro, o policial lá da região, tira a tua carga e vaza, porque esse É. galpão é do PCC. E assim, né, Matheus? As quadrilhas, da mesma maneira que a gente está pensando em protecionais de segurança, conversando com a gerenciadora de risco, conversando com a própria figura pública, né? Que a gente tem contato, PRFs, e tentando fazer o trajeto, né, da segurança para o transportador, as quadrilhas também estão cada vez mais investindo em tecnologia, buscando novas maneiras de operar, tá? Então a gente tem em cada lugar do Brasil hoje uma característica de roubo envolvendo uma mercadoria. Por isso que nas apólices a gente tem lá a lista de mercadoria específica. Tudo aquilo que está lá dentro da relação de mercadoria específica é o que tem maior visibilidade para o roubo, aonde a seguradora também quer fazer o possível para tentar preservar, né? A gerenciadora de risco, quanto mais engajada ela tiver com a tua operação, quanto melhor ela conhecer o cliente que ela está rastreando, melhor vai ser as atuações, né? Na semana passada a gente teve um acionamento, era na madrugada, 800 mil de tecido, e a gente conseguiu fazer a recuperação da carga imediata com a atuação de agentes de pronta resposta a 10 minutos do local onde o caminhão foi visto pela última vez, porque a gerenciadora teve a inteligência, né, por detrás, para ela entender que as 3 violações que aquele veículo aconteceu era um possível roubo. E ela nos avisou na madrugada e a gente conseguiu atuar e recuperamos esse caminhão, né? E estava pronto já para sumir, né? Já tinha, enfim, isso já estava organizado já com a quadrilha, porque aquela mercadoria era muito específica, né? Então, assim, por isso que eu falo, tu tem que ter hoje, né, o transportador, quando ele contrata uma apólice de seguro, ele tem que contratar uma inteligência operacional para que ele possa se preservar. Em caso de prejuízo, ele sabe que ele vai estar bem resguardado, com uma seguradora com liquidez, com uma boa apólice, que ele cumpriu as regras do gerenciamento de risco, né, que ele não vai ter uma possível negativa porque ele descumpriu uma regra do GR. Então, tudo isso é importante, né? E a gerenciadora de risco, ela está na ponta, tanto para nós, como corretores, né, e seguradoras, quanto para o nosso transportador também, né? Ela tem um papel fundamental porque ela está atuando, ela está vendo aquela viagem rastreada, né? Então, tudo isso também ajuda para que a gente traga segurança e o transportador possa minimizar esse risco, né, no dia a dia. Mas não vai inibir o bandido de atuar, tá? Perfeito. E abate pronto, assim, pessoal entender lá de casa, enfim, quem está nos ouvindo, falando de localização, hoje quais são os 3 principais centros, talvez, de roubos? E falando depois de setor, quais são os principais setores visados, só para o pessoal entender, né? O que corre-se mais risco, vamos chamar assim também, e quais regiões corre-se mais risco, e a necessidade de uma segurança a mais. A gente vai falar depois de equipamentos de segurança, etc. Mas para o pessoal entender, ter isso em mente também, tanto de localização quanto também de setor de carga, quais são esses, os 2, 3 que vocês possam estar pontuando. O Sudeste é o principal. 80% do roubo do Brasil está no Sudeste. Sudeste. São Paulo, Número Rio de gritante, né? Janeiro e Minas Gerais. Cada um com suas especificidades, com as suas características do roubo. Como falei, o roubo do Rio de Janeiro é mais um roubo de oportunidade, que a mercadoria vai para a comunidade, para servir lá de agrado do traficante junto à sua comunidade, né? O roubo já em São Paulo é um roubo mais estruturado. Em Minas Gerais também tem ali sua estrutura, mas está centralizado ali no Sudeste. Hoje, 80% do roubo no Brasil é Sudeste, certo? É onde está a maior concentração. Até por causa da movimentação, onde estão os principais embarcadores, os centros de distribuição, né? No meio do Rio de Janeiro, na linha amarela, é o centro de distribuição de todas as empresas hoje lá de frigorificado. Então, a carne, o queijo, a Natura, enfim, qualquer produto que chega no Rio de Janeiro é justamente aonde? Na linha amarela, tem as empresas de distribuição e em volta inúmeras comunidades hoje, cada uma querendo uma fatia desse bolo, né? Então, como é que se consegue controlar isso? Então, a Aline citou um ponto muito importante. A construção desses protecionais, entendendo aquela operação, porque a receita de bolo não é igual.
Minas Gerais é uma situação, São Paulo é outra, Rio de Janeiro é uma outra, transporte de alumínio lá no Pará é uma outra, cada uma tem uma característica e protecionais que tem que ser muito bem avaliados, estruturados, né, e investidos. Porque não adianta a gente dizer, faz isso, coloca tal protecional. E aí, se o transportador entender que é um custo que ele não pode assumir, ele vai ter um risco. Se a empresa está trazendo, se a corretora fez essa análise junto com a gerenciadora e trouxe que para aquele mal o remédio é esse, a gente vai ter que investir, porque senão vai continuar as dores, né? Perfeito. E quanto a setores, Aline, quais são os principais? Ou o Tavares, enfim, O fica à vontade. alimentício, O alimentício continua sendo parte dos rankings lá dos top 3, né? A placa solar foi um boom no mercado que nós tivemos e ela continua em alta, continua sendo evidente no roubo de carga, né? Porque hoje você não consegue rastrear, é muito fácil hoje, né? A gente está tendo aí um crescimento desse mercado, né? Muita compra, muita demanda. E antigamente nós tínhamos lá 3, 4 milhões que não eram nem rastreados. Placa solar nunca foi uma mercadoria avisada para roubo. Rodava apenas com cadastro e consulta, né? E começou a estourar roubo de carga, apropriação indébita, né? E as seguradoras começaram a ficar atentas e trouxeram protecionais. Tanto que hoje a gente tem seguradora que não tem apetite para o risco com placa solar, que não atua. Como a gente tem seguradora que saiu do mercado do agronegócio, Sim. né? Porque sabe que são motoristas terceiro, que não tem rastreador, a característica dessa mercadoria é um pouco diferente no transporte e elas não fazem, né? Sim. Então, assim, o transporte está sendo muito sazonal conforme a movimentação do mercado, a placa né? solar que está em alta, o alimentício sempre em primeiro lugar. O café cresceu o muito, café, né? né? Agora a Muito. saca tá R$ 2.300, a saca do café. Então é muito vantagem hoje ele tá roubando. Sim. Agora, especificamente, nós estamos na época do roubo de açúcar, né? Muitas usinas agora fazendo a movimentação desse açúcar já ensacado. É um produto agora, nessa época, visado também. Depois o eletrônico, Pneu. pneus, medicamentos, sabe? Mas aí a gente tem um fator importante, favorável para esse tipo de mercadoria. O agronegócio e a placa solar, ela ainda tem uma resistência e as suas características de transporte, a gente não rastrear, consegue né? colocar muitos protecionais. Né? A gente sabe, o cara que faz o transporte da soja, que tira lá de Maringá e vai levar até Paranaguá, é um caminhão velho, um caminhão antigo. Dificilmente vai ter um rastreador. As né? zonas também, né? Muita Exato. fazenda, e daí Muita tem zona de fazenda. cobertura que o pessoal, enfim, E é o zona de mesmo- cobertura, depois a gente vai falar exatamente o que E é o pra mesmo entender. caminhão que vai transportar a placa solar, porque é uma carreta aberta, né, granileira. Agora, o pneu e o medicamento já são mercadorias que já estão acostumadas nessas apólices, já tem um mapeamento de quadrilha, já tem um mapeamento de processo, então Já. fica mais, não vou dizer mais fácil, quer dizer a palavra mais fácil, mas você consegue mitigar mais esse roubo desse tipo de mercadoria. O pneu, medicamento, eletrônico, porque são cargas que já têm por natureza inúmeros protecionais. O rastreamento é o mínimo. Você tem rastreamento, tem isca, tem imobilizador, tem escolta, enfim, tem vários protecionais para manter a segurança, porque são altos valores agregados, né? Estamos falando cargas aí pode chegar a 30 milhões de medicamento hoje. Então já são cargas mais protegidas. Agora, quando você fala do alimentício que entra no agro, a placa solar, aí a gente tem outros protecionais que tem que estar envolvido. O bom cadastro, por exemplo, é um deles, né? Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente ir para uma área aqui de conversa, meio que para a gente também ir matando os assuntos aqui, ligado à parte de segurança, etc., que a gente vai falar e prevenções. Uma pergunta ligada à legislação. Além dessa nova legislação, enfim, que surgiu aí recentemente, como foi comentado no início, ou tem mais alguma alteração prevista ou que aconteceu já recentemente, né, ligado a seguro de carga, além dessa para terceiros, né, cobertura de acidentes a terceiros, tanto moral, enfim, etc., danos morais, né? A gente está se deparando, né? Existe a lei da jornada do motorista, isso é muito evidente, né? As empresas precisam cumprir isso, porque é uma questão de legislação trabalhista e tudo mais. E a gente vem se deparando muito com a própria abordagem da PRF, tá? Eles vêm fazendo blitz aí, olhando o tacógrafo, vendo se de fato aquele Zoológico. motorista
fez a parada. Então, isso está ficando muito evidente, tá? A atuação da PRF nas estradas. Isso a gente tem acompanhado e muitos segurados procurando. Aline, tenho restrição na minha pólice com horário? Pô, eu não tenho restrição de horário, mas a PRF abordou meu motorista e pediu para ele parar. Pra Sim, lei de descanso, né? Que é legislação, Estourou. né? Não Sim. né? foge à apólice. Sim. Então, assim, a atuação da PRF com a jornada do motorista tá casando aí, né, com o cumprimento da lei, tá? A gente tem percebido aí a atuação nesse sentido, tá? Até no início, quando comentei contigo sobre a parte de acidentes, um pouco também a PRF tem sua parcela de responsabilidade nessa, né, provocando mais blitz, entendendo o cenário do motorista, buscando documentação correta, a jornada. Então, é uma forma positiva a contribuição da PRF, né, para a redução De também atuar. dos acidentes, né? A gente cansou de ver aqui na região justamente motoristas aí estourando jornada, arrebitado, né? Sim. E provocando acidentes graves. Então, é uma responsabilidade e é uma responsabilidade da PRF fazer isso, realmente. Fiscalizar, né? E o motorista terceiro é ele que está propício a esse tipo de situação, né? Porque ele não tem vínculo trabalhista, se ele não está na estrada, ele não está produzindo, não está ganhando o seu faturamento, então ele acaba emendando um frete no outro, né? Então, as ações aí a gente vê o crescimento envolvendo o motorista terceiro, né? É que a gente está falando de um problema muito grande, né? Aquilo que eu vejo assim no nosso meio que tem discutido muito, é por conta que não tem infraestrutura também para esse profissional, né? É, Vamos dar um exemplo, a lei de descanso Isso de aí. 11 horas. Aí o abençoado saiu do Rio Grande do Sul. As benditas 11 horas que ele tem que talvez descansar, chegou o momento dele descansar, ele está no Rio de Janeiro. Aonde vai ter estrutura de segurança para ele descansar no Rio de Janeiro? Difícil, tem poucos locais. São Paulo, enfim, ou locais de parada. A maioria dos locais a gente sabe, postos para motoristas, tem alguns muito bons, mas outros são muito precários. Motorista tomando banho na água gelada, é sapo pulando na perna. Então, enfim, é uma série de coisas que não entregam, né? A legislação exige, mas não entregam em contrapartida a parte de estrutura O para que esse básico, profissional, né, básico, para que ele né? possa, até mesmo, enfim, várias outras coisas que daí a gente vai entrar um outro assunto aqui que a briga vai ser grande, né? Mas é bom o embarcador, o cliente, enfim, até os meus transportadores que possam estar acompanhando alguma coisa, entender isso, né? O quanto que é importante isso. E puxando um gancho aqui em relação ao cliente, que foi algumas situações que eu já vi outras vezes, de o cliente ele cobrar da sua transportadora que presta o serviço, o embarcador cobrar a apólice de seguros, mas eles não se atentam a esses detalhes. Como, por exemplo, a região, se aquela apólice está atendendo a região, que não é simplesmente só uma apólice, tem ali às vezes algumas especificações. Se para o produto dele não vai ter algumas exigências para ver se o transportador está cumprindo essas exigências, então é algo que tem que ser atento também o embarcador fazer esse trabalho de pegar a apólice mesmo do transportador, olhar a fundo e ver se realmente vai ser cumprido tudo aquilo. Porque depois que acontecer, né? Depois do acidente, depois do roubo, não tem nada que faça, porque a seguradora ela vai cobrar aquilo que ela estava exigindo. Exato. Essa é a ponto verdade. bem importante, tá, Matheus? Que às vezes, por falta de ter esse legislativo mais ativo, né, junto aos embarcadores, muito transportador não sabe. Tu sabia que é lei o embarcador ele ter a pólice dele de transporte nacional? É lei, tá? Ele é obrigado a contratar a pólice de TN. Tá? Por quê? Porque ele responde solidariamente. Só que hoje, se tu for contar os grandes embarcadores aí que a gente tem, que possuem a pólice e dão a carta conforto, né, que era a antiga DDR para o transportador, são poucos. Por quê? O risco vai estar onde hoje, com a mudança da legislação? Aonde o transportador passa a ser responsável por esse risco? Aonde que vai ficar a conta do sinistro? Na pólice do transportador. Tá? Eu tenho diversas reuniões, a gente participa muito dos sindicatos, das federações. Existem muito embarcador com alto risco que ele não traz a responsabilidade do seguro para ele joga nas costas do transportador. Tá? Por exemplo, embarcadores de vidro. É uma mercadoria muito frágil.
tá? A gente tem um tombamento, não recupera nada da carga. A avaria, a estrada não ajuda. O cara vai daqui, numa região lá para Bahia, para aquele... Ligação na Vai estrada, chegar lá, vai ter avaria. buracos. Vai ter avaria. Aonde que vai ficar o prejuízo desse seguro? Na apólice do transportador. Ele não quer, o embarcador muitas vezes ele não quer trazer o risco para ele, a responsabilidade dele. Claro, ele quer pagar uma taxa de ad valorem pequenininho e vai dizer, vai, entrega minha mercadoria em Exato. 2 dias, tu tem que chegar, tá? Mas assim, não quebra nada Sim. desse vidro, né? A maneira de condicionar essa mercadoria em cima do caminhão é precário, porque ele também não quer investir num suporte, não quer investir numa estrutura melhor, O tá? assoalho da carreta já vem, às vezes, também É. estourado. Então, assim, ó, o embarcador, ele tem um papel fundamental que ele deveria seguir a legislação e contratar a apólice do seguro para dizer, ó, nós estamos juntos nesse negócio. Hoje o risco fica na mão do transportador. Se ele tem uma avaria, se ele tem um acidente, é o que eu falo, a transportadora não coloca caminhão na rua para bater, para tombar, né? Tu quer que chegue no destino final, porque tu tem um compromisso com o teu embarcador. O embarcador, às vezes, né, como tu citou, ele não entende de seguro, porque senão ele já deveria sair contratando o próprio seguro dele. Ele vai pegar a pólice do transportador e não vai olhar com atenção. Só que se ele tem um sinistro, ele é o primeiro a querer receber. Sim, Ele vai dizer, ó, tô te mandando aí uma nota fiscal, tu vai me pagar e depois tu te vira, né? exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade que deveria ser dividido, né? A gente atende diversos embarcadores e a gente trabalha muito isso, né, com eles, a questão de seguro, de protecional, do que fazer no momento de um sinistro, quando a gente tem uma carta conforto para aquele transportador, né? Ele faz parte daquele processo. Então, né, por isso que eu falo, quanto mais conhecimento técnico, mais vivência no transporte o corretor ele tem, melhor o embarcador, a indústria, e melhor o transportador vão ser assistidos, Perfeito, tá? perfeito. Bom, vamos falar aqui agora um pouco sobre tecnologia e segurança. Mas algo que eu acho importante que a gente citou aqui, só para o pessoal entender o que seria. Até no início vocês se apresentaram, falaram que vieram, né, através do gerenciamento de risco, começaram lá. Então, a primeira coisa, eu acho que não deixa de ser ligado à segurança aqui. Define para nós, para o público, para eles entenderem o que seria o gerenciamento de risco hoje, qual que é a função, enfim, o que seria isso, para que eles entendam, e depois a gente vai já para a parte de segurança, tecnologia, mesmo equipamentos. Sim, vamos lá. Gerir risco, como já diz ali, você tem uma situação que você, mediante a fatos e fatores e informações daquela situação, você vai tomar uma decisão, né? Então, você gere risco em casa, Sim, você gere risco em todos os lugares, né? Então, desde que você veio para cá, você vem gerando risco, né? Na forma de conduzir o teu veículo, você mantendo uma distância, você dando sinal, então isso é gerenciamento de risco. Quando a gente fala especificamente do transporte, basicamente é o quê? É fazer uma análise da apólice, certo? Olhando o dia a dia desse transportador e pegando essas informações juntamente com a gerenciadora, a corretora, né? Então, sendo a corretora como um fator mediador em cima disso aí, e aí Claro. você estabelecer em cima da operação do segurado que ações serão realizadas para a operação X, Y e Z, certo? Como eu falei, a gente ok. já vem batendo aqui, a receita de bolo não é a mesma. O comportamento da carga de aço, os protecionais de uma carga de aço é diferente de embalagem, né? Que é diferente de painel solar. Então, o gerenciamento de risco hoje nada mais do que é você pegar todos esses players envolvidos no processo. Nós temos a seguradora, a corretora, a gerenciadora de risco, a empresa de tecnologia embarcada, né? Os protecionais que são agregados a isso. Pode ter um localizador, uma isca, um imobilizador, uma escolta armada. Então, são várias empresas, processos envolvidos, onde todo mundo tem que se conversar. Por quê? O objetivo é trazer segurança para o transporte. No final das contas, no final do dia, se a tua carga tem que chegar no destino final, obedecendo a apólice, não onerando o teu processo, né? Não onerando inclusive o teu bolso, Sim, porque não adianta uma apólice
determinar que, coloca uma carreta blindada, que aí está resolvido o problema. O investimento numa carreta blindada é mais de 300 mil, 200 mil reais. Como é que se coloca hoje uma carreta blindada no processo? Não tem como, né? Não é Então tem que simples. sim, tem que ser Um gerir equilíbrio todas aí, essas né? informações da melhor forma para não onerar o teu processo, não engessar a tua logística, você transportador, mas que depois realmente essa carga vai chegar com segurança, né? Também a gente não pode ser leviano e dizer, não, Matheus, segue só com o cadastro consulta que não vai dar nada. É. Uma carga visada para roubo, né? Nós pegamos algumas gerações, né, falando de gerenciamento de risco, que era fazer o rastreamento direto pela tecnologia do caminhão. Então, tu imagina, né, rastrear lá na tecnologia, né? E depois a geração de ter um sistema integrado com todas as Exato. tecnologias, com gamificação para o operador, né? Viagens inteligentes, workflow, aonde o próprio sistema, já com uma tecnologia por detrás, uma inteligência artificial, fazendo cruzamento de alertas e dizendo, né? Ó, esse alerta aqui não é prioridade. Ó, operador, tu vai atuar nesse alerta porque aqui está o teu possível roubo, né? Exato. Algumas mercadorias levando para uma base UTI, aonde, né, tem gerenciadora de risco que tem lá analistas mais preparados, né, Sênior. sênior. Então, assim, é uma outra estrutura, uma outra base, quantidade de viagens reduzidas, porque aquela mercadoria é uma mercadoria muito visada. Então, assim, a gerenciadora de risco, ela tem hoje alguns pilares, né, que a gente adota dentro da corretora, né, até porque são fundamentos básicos no transporte, que é Exato. pessoas, processos, tecnologia, né? Então, Tem que ser muito bem visto isso. E hoje a inteligência artificial ela vem para realmente trazer uma evolução hoje dentro do próprio GR, né? As empresas de gerenciamento de risco que não buscam hoje, ela vai ainda estar fardada a uma situação de risco muito próxima no seu dia a dia, né? Porque a reação de um operador mediante a vários fatores que estão acontecendo com o caminhão naquele momento, tem que ser imediata. Eu não posso esperar meia hora, você já tirou o caminhão da rodovia, já levou para um galpão, não tem mais o Não caminhão. dá mais tempo, né? Então, cada vez mais, esse gerir risco, ele está envolvendo cada vez mais a tecnologia embarcada, a inteligência artificial, hoje, novidade de equipamento hoje estão trazendo aí, várias empresas surgindo no mercado, trazendo novidade, em né? A gente isca, não está mais tecnologia em amarrado isca. a meia dúzia de empresas de rastreamento que tinha até então. Tem muito mais hoje tecnologia envolvida hoje no Muito mercado. investimento, né? Muito. Cada vez mais as GRs estão investindo nisso e traz muito conforto, né? Por exemplo, a gente que roda o mercado, que acompanha, né, os segurados, cada segurado acaba optando por uma gerenciadora de risco e a gente está fazendo as reuniões ali de segurança, de estratégia, né, de mitigação de risco, que não é só atuar quando tem um sinistro, né? Exato. É atuar onde pode ter uma exposição para evitar que aquele evento aconteça, né, na apólice. Então, a gente vê investimento de gerenciadora de risco em tecnologia, em pessoas, que mais? Toda a parte da integração. Integração. A Aline falou um ponto muito importante hoje. Hoje, para um operador de rastreamento, tanto faz com a tecnologia que está embarcada naquele veículo. Hoje ele está de forma integrada. Ele tem uma tela dele, que é a mesma do amigo, e mesmo da central inteira, estão vendo a mesma tipo de tela. Então, eu consigo otimizar o recurso, padronizar as ações no menor tempo possível, né? Então, a integração, acho que é um ponto fundamental hoje, que se a gente fosse falar de gerenciamento de risco, e para quem está assistindo aí, procure empresas de gerenciamento de risco, a empresa que vai fazer o teu rastreamento, que investe em integração. Esse é o pulo de gato hoje, o pulo do gato. Porque é a partir de uma boa integração que você tem a otimização dos processos. Ou seja, eu não vou ter mais aquela situação que você tinha antigamente. O operador não viu o alerta. E aí não fez nada, roubaram teu caminhão, e agora tu tem que justificar para a companhia de seguros por que roubaram o caminhão. Né? Então, isso é um investimento importante hoje. Outro ponto importante que eu acho que é bacana a gente citar, Tavares, é assim, ó, Matheus, hoje o teu embarcador,
cada vez mais, né, eles estão buscando também que o transportador entregue muita qualidade de serviço. Não é mais só preço de frete, né? O Exato. frete está ali, faz parte do negócio. É a mesma coisa a corretora de seguros. A gente entrega uma pólice porque faz parte do negócio, mas é todo o serviço que agrega, né? Hoje a gente tem embarcadores, tá, que têm a visibilidade das suas operações através da torre do controle do transportador. Então, se você tem uma boa gerenciadora de risco, tem o teu processo amarrado, tem uma plataforma que vai te entregar a tecnologia, tu consegue montar uma torre de controle, verificar em tempo real aonde estão os teus motoristas. Aline, mas ele é um motorista terceiro. Tu consegue ter a Sim. visibilidade dele. O transit time daquela viagem, se ele vai chegar dentro do prazo, fora do prazo, né? O que aconteceu para que ele, né, atrasasse aquele embarque, parou por uma questão mecânica, é um trânsito lento, pegou uma questão de engarrafamento. Então, o teu embarcador consegue visualizar em tempo real aonde que está esse embarque. Se aquele motorista chegou no alvo, né? Uma coisa é a gente falar de carga rastreada. E aquela quantidade de embarques que a gente tem abaixo do sublimite da pólice que não são rastreadas. É tecnologia para trazer visibilidade, né? Para que a mesa de operação não fique assim, o motorista tá onde? Tu já chegou? Tu já chegou? Pô, a gente consegue colocar através de app, né? Tem muito aplicativo que o motorista vai baixar no celular dele, vai dar o alvo, vai tirar a foto do canhoto, já sobe para tua torre de controle, teu embarcador já tem lá que a viagem foi finalizada. Então, assim, tem muita coisa que Sim. vai agregar para o Tem transportador, hoje né? as tecnologias plug and play, que você justamente vai no OBD do caminhão, você coloca o rastreador, tira o rastreador. Pronto. É. Uma instalação muito simples, rápida, que você tem justamente essa visibilidade logística. Legal. A visibilidade logística é algo que transcende o gerenciamento de risco, mas é onde que está o lucro do transportador, Sim. né? É onde você tem todas essas informações em tempo real. O que está acontecendo com o teu caminhão, além Chegou de... para carregar, Exatamente. já, Você né? tem, em primeiro lugar, transparência. Sim. O teu nome da tua transportadora junto ao teu embarcador. Transparência. Tá aqui, ele vai chegar tarde. Com isso, você consegue remanejar a doca que precisava chegar esse caminhão, acelerar o motorista ou dizer para ele dar uma segurada, porque ainda tem problema na doca. Enfim, essa transparência, essa visibilidade logística é onde está o ganho hoje da operação do transportador, né? E quem ainda tem aquele pensamento antigo, não, só quero rastrear meu caminhão e pronto, para mim tá bom, cara, ele tá perdendo dinheiro. A torre logística e tudo que o profissional do rastreamento traz nesse sentido é onde que ele faz a diferença dele no mercado. A competitividade dele tá na torre logística, É. que é a mesma informação que tu tem no Sim. rastreador. Sim, perfeito. Já pegando esse gancho para a gente ir meio que para a reta final aqui do podcast, de tecnologia hoje, né, o que eu pensei aqui que a gente poderia estruturar para ficar fácil do quem está nos ouvindo entender, desde aquilo que é mais simples até o mais avançado, se vocês puderem pontuar brevemente, né, desde rastreador satelital, depois tem esse tipo de rastreador, esse Sim, tipo sim. de equipamento. Então, seguindo essa sequência, Aham. para o nosso, enfim, público entender um pouco também do que tem hoje no mercado de tecnologia e quais são as opções que eles têm e qual que é a necessidade de cada um também. Entendi. Bem, primeiro a gente tem que separar as coisas aqui, né? Quando a gente fala de apólice seguro, a gente não tem muito para onde correr. Porque a apólice seguro geralmente já vem com as tecnologias, os equipamentos, os protecionais que já são estipulados para aquela operação. Mas se a gente falar de uma forma geral, o que está disponível para esse transportador, até a Zata, ela faz justamente esse exercício de buscar fornecedores no mercado para a gente entender que às vezes esse protecional que a companhia está exigindo pode ser substituído por esse, que é metade do preço, mas com a mesma segurança, né? Então vamos lá. Se a gente falar de rastreadores, como tu bem colocou, as apólices seguros já exigem o rastreador satelital, o híbrido, que são as antenas de comunicação hoje que a gente tem, né? Qual que é a diferença, já para começando aqui, entre o rastreador satelital e o antigo localizador que era muito utilizado? Isso. O pessoal já entendeu. O localizador, ele vai te dar puramente a localização do veículo. Posição. Mais nada. Lat long. Mais nada. Pura e simples lat long. O rastreador, ele já é um equipamento muito mais complexo e muito mais seguro. Por quê?
Porque ao longo do veículo, desde lá da frente do caminhão, na porta do motorista, no desengate, Num no baú. baú, são instalados sensores e atuadores. Ou seja, se o motorista abrir a porta para render o motorista, vai gerar um alerta que alguém abriu aquela porta. A tecnologia embarcada ou o operador que está rastreando pode, de forma imediata, ligar um alerta, pisca e até mesmo bloquear o caminhão de forma automática. E existe, inclusive, parametrizações hoje embarcadas nesses caminhões que, ao abrir a porta, ele já bloqueia automaticamente o caminhão. Claro, não é igual antigamente, que tinha um bloqueio que você ligava o bloqueio do caminhão e ele parava no meio da BR e ninguém tirava mais o caminhão de lá. Sim. Hoje os caminhões eletrônicos, são os modernos aí, ele vai dar um tranco, ele recupera um pouquinho da velocidade Começa reduzindo, e né? depois ele começa a reduzir até, claro, para trazer segurança até para o motorista poder sair da rodovia, se for o Sim. caso. Mas falando de tecnologia, então, os rastreadores têm essa diferença do localizador e o rastreador. Indo nessa linha de localizadores, né? Você pode ter um localizador dentro da tua carga. Hoje eles chamam de isca, os localizadores móveis. Sim. O localizador móvel ele tem algumas faixas de comunicação. A RF, que é a radiofrequência, ele tem o próprio GSM, que é o próprio celular, qualquer celular hoje tem, Sim. que é um localizador, né? O GSM. Tem LoRaWAN, então tem várias hoje faixas de comunicação que trazem mais segurança. Quando a quadrilha vai roubar esse caminhão, e muitas utilizam o jammer, ou quem conhece no mercado é o famoso capetinha, que é na verdade um equipamento cheio de antenas. E esse equipamento, a hora que é ligado, ele interfere na comunicação desse rastreador principal. É neste momento que a isca, que é um equipamento que fica na carga, ele traz segurança porque a gente consegue localizar onde está a carga. Está na carga, não está no veículo, né? O que Exatamente. acontece, pessoal? Enfim, pega-se a mercadoria, leva-se para um lugar, faz o despacho dessa mercadoria e o Exato. veículo se devolve para qualquer Devolve, lugar. exato. Né? Então, tu consegue até localizar o veículo depois, mas não está mais a carga ali em cima. Não tá mais a Já carga. isca inibe isso porque está exatamente. dentro do produto, né? Dentro da E mercadoria. é né? neste momento que a isca, que é um equipamento, é um localizador móvel, ele tem hoje, boas marcas hoje, trazem 80% de efetividade. Né? Ou seja, vamos localizar realmente aquela carga. Então, você tem iscas, você tem o famoso imobilizador. Tem algumas marcas hoje no mercado, que é justamente o equipamento que atua de forma independente hoje do rastreador principal. Você tem o rastreador principal, que tem um bloqueador. E esse imobilizador, a hora que ele detecta um jammer, que em tese ele bloqueou o equipamento principal, eu não tenho mais reação, eu não consigo mandar uma mensagem para a central vice-versa, então eu não sei o que está acontecendo com o caminhão. Ou atua num desvio de rota. Ou do desvio de rota. Quando a interferência jammer, o equipamento principal, ele morreu. É justamente nesse momento que o jammer ele é detectado pelo imobilizador e ele bloqueia o caminhão, sem eu precisar da ação do operador. Bacana. Então, hoje, os imobilizadores também são um recurso que tem muitas apólices, inclusive os imobilizadores, a gente consegue, em alguns casos, substituir a escolta armada. E até o uso da isca, né? E até mesmo o Até uso da isca. Você tem hoje as travas de baú, hoje tem várias marcas hoje que também tem uma trava eletrônica, tem as mecânicas, mas tem a eletrônica. Ele só vai abrir o baú, uma trava externa, um cadeado externo, aonde só vai realmente abrir se estiver no lugar de destino, no lugar da entrega. E ele pode, inclusive, ser por uma contrassenha do motorista ou realmente um comando enviado ali pelo próprio operador. E hoje em dia, a novidade hoje que tem no mercado é a blindagem. Então, hoje, cargas de 30 milhões com um carro forte. Então, você imagina ali os carros que fazem a coleta de dinheiro dos Sim. bancos ali, imagina aquele proporcional a um caminhão. Caminhão. Exatamente. Que hoje você coloca lá 30 milhões e é eletrificado ainda por cima. Então, se o nosso amigo lá, bandido, tentar Pode parar na serra, eles não vão tentar preparar abrir. uma serra para abrir o baú, ele vai tomar 3.000 volts ali na fuça dele, né? E aí, e além disso, então a gente falou aqui de uma cadeia de protecionais por rastreamento, né? A Aline comentou que ali
sobre a logística. Hoje, por exemplo, tem equipamentos que aí servem não para o risco, mas mais para logística, né? Que é o famoso plug and play. E você justamente só pluga no OBD do veículo. Pronto, eu não quero mais aquele veículo, vou colocar em outro veículo. E Legal. você tem informação logística do caminhão. Ou o Então, próprio app também, o próprio né? app, enfim. É, Hoje, então, a gente não está mais à mercê de parar um caminhão por horas a fio para instalar um rastreador, e aí você perde dinheiro, você um caminhão parado, é dinheiro que você deixa de ganhar, porque justamente quem está com o caminhão na pista aí é para ganhar dinheiro, né? Para pagar o Sim. caminhão e principalmente ganhar dinheiro. caminhão por isso que é parado é prejuízo. importante a Exatamente. manutenção, um bom checklist, né? Aline, mas assim, ó, eu reprovei no meu checklist, a central Os vai sensores atuar? atuadores que são Não vai importantes. atuar, né? Como que ela vai mandar um comando se o sensor e o atuador tá com defeito, né? Não vai, tu vai perder a segurança, né? Então, por isso que é importante estar com a manutenção em dia, né? Fazer exatamente o checklist de maneira preventiva, também para olhar pneu, lona, né? Aí entra toda a parte de telemetria, que é importante também, né? né? E, obviamente, olhar para o rastreamento com efetividade. Senão, quando uma central precisar atuar, ela não vai conseguir mandar as ações que ela precisa. E a gente vai evitar, né, que o roubo de carga aconteça. Até o próprio casco, né? Muitos olham como os sensores atuadores do caminhão como somente um protecional da carga, e não é. Ele é para o próprio casco. Sim, Hoje, sim. pro frota, caminhão frota, e para o agregado, até que você tem um contrato de fidelização lá desse transporte com ele, isso preserva o casco, né? Você hoje tem muito roubo, hoje, de algumas faixas de anos de caminhões aí, muito alto. Por quê? Porque você não tem peça de reposição no mercado. Sim. E eles estão indo atrás do caminhão, né? Então, Matheus, assim, em linhas gerais, evoluiu bastante a tecnologia embarcada. Ela cada vez mais ela tem uma inteligência que olha rota, paradas, oscilação de bateria. Então, são vários fatores ali. E assim, a gente está bem servido, graças a Deus, em questão de tecnologia embarcada hoje no Brasil, tá? Perfeito, perfeito. Para a gente finalizar, então, vou jogar a bola para cada um de vocês dois, um de cada vez. Tavares, se puder falar o que você vê de tendências no mercado, perspectivas futuras para o mercado, resumidamente, se consegue já enxergar alguma tendência muito breve. E para a Aline, deixar um recado final, uma dica, né, que você pode dar tanto para o embarcador, para o transportador em si, algo que ele possa não deixar já para ele começar, aquela pessoa agora que se deparou talvez com um monte de novidade, um monte de coisa que está deixando de fazer, por onde ele começa? Tá? Então, aí depois a gente já vai para o encerramento. Tavares, se Claro. puder começar nesse Bem, a falando das tendência tendências. a tendência que eu estou vendo hoje em dia é justamente aproveitar essa massa de informações, porque você tem aí o rastreador principal, você tem a isca, você tem o imobilizador, você tem várias fontes de informação. O que as empresas de gerenciamento de risco, algumas aí, principalmente de alguns grupos grandes aí, estão fazendo? Eles estão fazendo cruzamentos de informações desses sensores atuadores e dando um passinho atrás ainda. Na contratação de motorista, eles estão cada vez mais olhando a vida desse motorista fora da gerenciadora. Então, vocês estão cruzando, se ele emitir um CTE onde está o CPF dele, aquela placa também está naquele CTE, aquela placa está lá no pagamento do frete, está no pedágio. Então, cada vez mais as empresas estão olhando essa massa de informações, gerando inteligência para prevenção de roubo e de acidente. Essa é uma tendência hoje das grandes gerenciadoras, onde você movimenta uma massa crítica de informações, que você lê o comportamento, o histórico de comportamento daquele veículo, o histórico de comportamento daquele motorista, e aí você começa já a prevenir, a já tomar ações preventivas em cima do comportamento. Olha, dentro dessa rodovia, a gente viu que você citou aqui a nossa serra aqui, Sim, né? A 376. Então a gente sabe exatamente o ponto onde que eles vão tombar. O ponto onde eles vão sair como é que é o nome daquela Zona de escape. zona de escape? Você tem ali porque, cara, se o cara não conseguir reduzir a velocidade no ponto X, ele não vai conseguir chegar lá embaixo. Ele vai ter que ir parar de escape ou vai tombar o caminhão. Então, já preventivamente, eles já conseguem ver o comportamento de várias viagens e vários motoristas, fazer esse cruzamento e preventivamente trazer essa inteligência para o dia a dia do transportador. Essa é uma tendência
que está acontecendo hoje no mercado de gerenciamento de risco. Tá? Perfeito. Aline, qual que seria a dica Como mensagem para final, né? iniciar? Eu acho que é fazer um levantamento de todas as apólices de seguro, buscar um especialista, né, uma corretora especialista no transporte, para que possa se aprofundar, né, no negócio do transportador e buscar a qualificação desse risco, né? Entender aonde que está a exposição, aonde o transportador ele precisa ter cuidado, né, principalmente com cláusulas pegadinhas, né, que no final vão gerar um estresse para o transportador, vão gerar um prejuízo para o transportador. Eu acho que é fazer uma boa revisão, buscar especialistas, tentar entender o que pode ser agregado como cobertura naquelas apólices de seguro, né? É o ponto por onde eu começaria, né? Olhar onde que está a minha exposição. Exato. A apólice de seguro é um contrato de boa-fé, mas ela precisa trazer muita proteção para quem está contratando esse seguro, para que no momento que mais precisar estar amparado, né? E buscar de fato seguradoras focadas para aquele segmento, com bastante capilaridade, né? Que a gente sabe hoje que o sinistro vem crescendo, ele não tem como evitar, mas que a seguradora possa estar junto com aquele segurado, entendendo aquele momento, né? E não também fazendo uma negativa de sinistro por simples fazer, né? Entender tecnicamente. Então, acho que estar amarrados com bons fornecedores, né? Acho que é o primeiro passo. Perfeito. Tavares, mais algum recado final? Olha, nós só temos que agradecer pela oportunidade Isso. a gente falar um pouquinho sobre o gerenciamento de risco. A gente vê essa carência desse tema em muitos transportadores. Acho que é a Transfest tomando essa frente de puxar parceiros que entendem do seu segmento e falar do gerenciamento de risco, do transporte. Isso é benéfico, é importante para a classe, importante para não somente para a empresa, mas importante para mostrar para outros transportadores por qual caminho realmente nós estamos seguindo. A gente não tem mais como fugir disso, né? A tecnologia embarcada, um bom seguro, então a gente não tem mais outra opção, não ser buscar realmente bons fornecedores, né? Perfeito, perfeito. Eu que agradeço, né, a recepção de vocês pelo convite, terem vindo aqui, Não, né? Obrigada. Tavares, pessoa da Aline, já conheço vocês há alguns anos e só tem elogios da nossa parte, né, como transportador, enfim, como profissional também. Agradeço a Zater, né, em nome de vocês, é claro, por ter liberado Obrigada. vocês de virem até Obrigado. aqui. Com certeza teve alguns assuntos que a gente teve que ir riscando, o tempo acaba sendo escasso. Mas com certeza a gente vai marcar um segundo podcast para a gente Claro. falar desses outros assuntos, tá? E pessoal, é isso. Esse é o podcast Além da Carga, essa é a nossa ideia, a nossa visão, como foi falado no início. Trazer conteúdos que possam ser relevantes para vocês, possam agregar no dia a dia de vocês, na operação, no produto de vocês, enfim, seja qual for a sua função dentro do transporte de cargas hoje no Brasil, que os conteúdos que a gente venha compartilhar aqui, as pessoas que nós vamos trazer como convidados, possa agregar muito no seu dia a dia e que você possa compartilhar esse conteúdo, passar para o seu colega que também é do setor. A gente sabe que geralmente a gente acaba tendo amizades com pessoas dos setores que é só louco para trabalhar na logística, de certa forma, então a gente vai se familiarizar. Peço que você nos siga no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, acompanhe a gente na rede social também, Transfest. Lá nós comunicamos tudo o que acontece, não somente dentro da nossa empresa, mas também todos esses conteúdos do podcast são anunciados através de lá. Então o podcast é um braço da nossa transportadora, mas o nosso intuito aqui realmente é trazer conteúdo relevante e de informação importante para você e para o seu dia a dia. Bom, é isso. Agradeço seu acompanhamento até aqui. Um grande abraço e até a próxima.